Meu dia com Deus, 13 de fevereiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje é sobre o poder da decisão. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Diariamente, tomamos diversas decisões. Escolhemos quem ouvir, o que fazer, qual caminho trilhar, às vezes até mesmo sem perceber. Constantemente somos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor, o que acende um alerta para percebermos que tipo de pessoa estamos ouvindo, e o texto que lemos reflete bem essa verdade. Costumo contar uma história que me fascina muito. Um garoto se encontrava diariamente com o sábio, mas não conseguia fazer uma pergunta que ficasse sem resposta. Então, um dia, ele pensou consigo: vou levar um passarinho em minha mão e vou perguntar ao homem o seguinte: o que tenho em minha mão? Ele então responderá que é um passarinho. E eu perguntarei novamente: ele está vivo ou morto? Se ele responder morto, eu soltarei o passarinho com vida. Se ele disser vivo, eu o esmagarei até que ele morra. Pensou que assim finalmente faria o sábio errar, mas ao chegar na casa do homem, fez então a pergunta: o pássaro em minha mão está vivo ou morto? E o sábio respondeu: você é quem decide. Essa história ilustra vividamente que possuímos o poder de decisão sobre nossas vidas, principalmente com relação às nossas companhias. Precisamos caminhar com pessoas sábias, que andam debaixo da vontade de Deus e que possuem propósitos e princípios claros. Caso contrário, podemos acabar mal. Seja você a amizade sábia que influencia positivamente a vida dos que estão ao seu redor, porque a verdadeira sabedoria é adquirida à medida em que permitimos que o caráter de Deus Pai se forme em nós. Aqui a mensagem de hoje é o poder da decisão. Na lateral aqui do livro, a frase é: tem problemas que obtemos sozinhos, mas que só sairemos com a ajuda de pessoas de fé. Vou ler novamente: tem problemas que obtemos sozinhos, mas que só sairemos com a ajuda de pessoas de fé. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 32 e a palavra-chave de hoje é sabedoria. Então a mensagem de hoje é sobre o poder da decisão. Lendo mais uma vez o versículo que foi colocado para a meditação: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A mensagem de hoje foi apresentada no viés da escolha das nossas companhias, mas o poder da decisão, na realidade, se aplica a tudo em nossa vida, desde o poder da decisão, se você terá o temor ao Senhor, que significa a reverência e o respeito a Deus acima de tudo em primeiro lugar, para que você, ao despertar, busque a Deus, e para que você faça isso todos os dias, até o ponto daquilo que você come, daquilo que você faz com o seu corpo físico. O poder da decisão é que faz que você decida se você vai ser a melhor versão para sua esposa, se você vai ser a melhor versão para o seu marido, qual o tipo de pai você vai ser, qual o tipo de mãe você será,
qual as pessoas que você vai permitir que estejam na vida dos seus filhos, conversando e dialogando com eles, para que eles tenham sabedoria na percepção daqueles que rodeiam a eles. Qual vai ser o tipo de atividade física que você vai escolher que se adapta melhor ao seu corpo? Qual o horário que você vai realizar essa atividade? Se você vai ou não começar uma faculdade ou um curso superior, se você vai ou não começar um trabalho de anunciar o reino de Deus na sua casa, criando uma célula onde você pode ser aquela pessoa que comunica o reino de Deus e exerce esse papel de amizade sábia para as pessoas que à sua volta precisam da sua ajuda. Se você é um líder que tem boas decisões e ajuda muitas pessoas em relação a seguir a Deus, em relação à atividade física que você faz de maneira regular e na leitura de livros que você tem o hábito de fazer, você pode usar essa sua liderança para influenciar as pessoas à sua volta para que também comecem a buscar a Deus, a ler mais, a praticar atividades físicas, a beber mais água, a cuidar da sua alimentação, a se preocuparem mais em buscarem informações e conteúdos que fazem diferença, a assistirem menos ao que está se passando com outras pessoas no Instagram, no Facebook, na rede social. Quando você compartilha essas informações e quando você influencia as pessoas ao seu redor, você está colaborando com a transformação da sociedade à sua volta. E essa transformação é que permite que a sociedade seja construída para o melhor. Algumas pessoas dizem: ema, 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 cada um com seus problemas. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Pessoas que veem o seu colega de trabalho se embriagando, se envolvendo com drogas, algumas colegas de trabalho se envolvendo com homens casados e que dizem: o problema é dele, o problema é dela. E essas pessoas muitas vezes pedem conselho, muitas vezes elas estão precisando ouvir a palavra de Deus. E algumas pessoas cruzam os braços e se omitem, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Cada um é dono da sua própria vida e cada um faz o que quiser. Mas não custa falar, não custa ser gentil e educado e trazer pouco a pouco uma palavra que possa influenciar as pessoas para que encontrem o caminho do bem. O poder da decisão será delas, sempre será da própria pessoa que assume a responsabilidade pela própria vida. Mas você tem o poder da decisão de influenciar e de falar aquilo que você pode compartilhar para ajudar o seu próximo. E o poder da decisão, na reflexão de hoje, é que cada um que tem algo de valor possa compartilhar com as pessoas ao seu redor, para que as pessoas possam ter ao menos a chance de encontrarem o caminho da retidão, o caminho da sabedoria, o caminho que revela uma situação melhor, que seja mais favorável para que a pessoa cresça, se desenvolva e tenha respostas melhores para a sua vida. Então, repetindo aqui o versículo: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Existe uma pesquisa e nessa pesquisa se afirma que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então, é muito importante prestar atenção. Quem são as pessoas com quem nós mais andamos? São pessoas que carregam bons resultados
ou são pessoas que estão caminhando no erro e na perdição? Que hoje você possa tomar uma boa decisão e verificar quem são as companhias com quem você tem andado e ver se é tempo de andar com elas ou não. No Salmo 1 está escrito que bem-aventurado, ou seja, felizes, são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores. Pecadores significa aqueles que erram o alvo. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Então, pecado não tem a ver com beber e fumar ou se prostituir, mas tem a ver com a pessoa que erra o objetivo, que erra o propósito. E é por isso que o beber e o fumar e o se prostituir é pecado, porque se está errando no alvo. O alvo dessa vida é ter uma vida saudável que influencia e transforma as outras pessoas, em que você possa construir a sua família e ter um lar e uma casa em que exista felicidade, harmonia e influência de gerar transformação à sua volta. Mas aqueles que não encontram esse caminho estão no caminho do erro, estão errando os propósitos para os quais Deus formou cada pessoa. E é por isso que essas coisas são pecado, porque a pessoa que cai nelas está errando os objetivos, os propósitos para os quais foram criadas. Que hoje você possa ser sábio e andar conforme o Salmo 1. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, ao contrário, medita na palavra de dia e de noite para fazer o que nela está escrito, porque assim fará prosperar os seus caminhos. O Salmo 1, no versículo 3, ainda fala assim: não é assim o caminho dos ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha, e que no tempo, mas os justos, no tempo certo, produzirão o seu fruto. Eles são como a árvore que é plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo e na estação própria dá o seu fruto. Então, que hoje você seja essa árvore que está plantada junto aos ribeiros de águas. Os ribeiros de águas são a palavra de Deus, são a palavra da sabedoria, da correção, as palavras da retidão que caminham para o propósito para o qual Deus fez cada pessoa. Que hoje você possa ter uma sabedoria e use bem o poder da decisão. Deus abençoe o seu dia e boas decisões. Antes de encerrar ainda, lembrei também da questão das fofocas. Você tem o poder da decisão. Se você vai ficar a sua vida, gastando a sua vida, observando a vida dos outros para falar mal a respeito delas. Se você vai ficar fofocando, amaldiçoando, caluniando, difamando, maldizendo ou até mesmo murmurando, reclamando da vida. Você tem o poder da decisão sobre isso, de, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros para falar mal, olhar para fazer o bem, para influenciar as pessoas para que encontrem o caminho da retidão. E ao invés de usar as palavras para reclamar, para murmurar, tomar a decisão de abençoar o seu dia e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus está comigo. Eu sei que vou conseguir porque Deus está comigo e Ele está me ajudando, e eu sei que posso mudar para melhorar a minha condição, a minha vida, a minha família, como sou pai, como sou mãe, como sou colaborador, como sou empresário, como sou, enfim, aquilo que você faz no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a sua luz sobre você e sua família, e que você seja sempre
agraciado com a paz e a iluminação do Senhor. Amém.